Em uma noite silenciosa, lá fora o vento está forte, e a chuva bate nas janelas como se estivesse tentando entrar. Tudo parece tranquilo, mas tem algo no ar que você não consegue explicar, algo estranho que deixa o coração batendo mais rápido. É exatamente o que aconteceu com Miguel, um homem que só acreditava em explicações lógicas, mas naquela noite, ele iria descobrir que, às vezes, o medo não tem explicação. Ele estava em casa, sozinho, tentando relaxar depois de um dia cansativo. O som da chuva era a única coisa que quebrava o silêncio, até que algo aconteceu. O rádio, que estava desligado, começou a emitir uma estática estranha, algo que ele nunca tinha ouvido antes. E, no meio daquela estática, uma voz. A princípio, Miguel pensou que fosse algum defeito do aparelho. Ele olhou para o rádio e, de repente, a voz falou: "Eu sei o que você fez, Miguel." Ele congelou. Como era possível? O rádio estava desligado. E quem seria aquela voz, que sabia exatamente o seu nome? O medo começou a crescer dentro dele, como uma bola de neve, cada vez maior e mais forte. Ele tentou racionalizar a situação, pensando que talvez fosse apenas imaginação, mas quanto mais ele pensava nisso, mais aquela voz se tornava real. E cada palavra que saía do rádio parecia fazer o ar ao redor dele ficar mais denso, mais opressor. A cada frase que a voz sussurrava, Miguel sentia como se estivesse sendo observado. Como se tivesse feito algo que ninguém mais sabia, e agora aquilo estava voltando para assombrá-lo. Ele tentou desligar o rádio, mas a voz se recusava a parar. E, conforme as palavras foram ficando mais claras, ele percebeu algo ainda mais assustador. A voz não estava apenas falando do presente, ela estava falando do seu passado, de coisas que ele jamais imaginaria que alguém soubesse. Algo estava prestes a acontecer, e Miguel não sabia se conseguiria escapar do pesadelo que estava prestes a começar. Era uma noite escura e silenciosa. O vento lá fora balançava as árvores, e a chuva caía pesadamente contra as janelas, criando um som constante e suave, quase hipnótico. Miguel, um homem de meia idade, tinha acabado de voltar de um longo dia de trabalho. A mente ainda estava cheia de preocupações e tarefas do escritório, mas ele finalmente estava em casa, pronto para relaxar. A sala estava fria, o que era normal nessa época do ano, mas Miguel preferia aquele clima sombrio e quieto. Ele sentia que a tranquilidade de sua casa o ajudaria a se desligar de tudo. Ele se acomodou no sofá, desligando a televisão que havia assistido durante alguns minutos antes de pegar o controle remoto e desligar a tela. A tela preta deixou a sala mais escura ainda, com apenas a luz suave da lâmpada de mesa iluminando o ambiente. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo-se à vontade na escuridão. Mas antes que pudesse relaxar completamente, uma estranha interferência cortou o silêncio. Mas antes de ir para o terceiro parágrafo, já verifique se você está inscrito no canal. O rádio, que estava na estante ao lado da televisão, de repente começou a emitir um som estático, aquele barulho estranho, quase como se estivesse tentando se conectar com algo, mas sem sucesso. Miguel franziu a testa, imaginando se o aparelho estava quebrado. No entanto, o som foi ficando mais alto, mais intenso. A estática parecia ter uma qualidade perturbadora, como se algo estivesse tentando atravessar as ondas sonoras, algo que não era possível ver, mas estava lá, de alguma forma. Miguel se levantou, pegando o rádio e girando o botão para desligá-lo. Mas, para sua surpresa, o som não parou. Em vez de diminuir, a estática se intensificou ainda mais, como uma presença quase palpável no ar. Ele olhou para o aparelho, com um leve desconforto se espalhando por seu peito. Ele pensou em sair da sala, mas algo manteve ali, como se estivesse preso àquele som crescente e inquietante. E então, no meio da estática, algo começou a se formar. Uma voz. A princípio, era apenas um sussurro, tão baixo que Miguel precisou se aproximar para ouvir. As palavras eram incompreensíveis, como se viessem de um lugar distante, algo que ele não conseguia entender. Ele tentou afastar o pensamento de que aquilo poderia ser algo sobrenatural. É só a minha cabeça, pensou, um cansaço qualquer, deve ser o rádio com defeito. Mas a voz começou a ganhar clareza, e o que era uma mera distorção de som se tornou uma frase que cortou o silêncio da casa com uma frieza que o fez arrepiar da cabeça aos pés. Eu sei o que você fez, Miguel. O sangue de Miguel gelou. Ele não sabia o que pensar. Como era possível que alguém soubesse seu nome? E o pior, como poderia alguém saber algo que ele havia feito? O rádio, ele tinha certeza, estava desligado. Ele recuou alguns passos, olhando o rádio com mais atenção, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas a voz continuou, mais clara, mais incisiva. Eu sei o que você fez, Miguel.
Agora, não era mais uma mera sugestão ou uma ideia vaga. Era uma afirmação aterradora. A voz soava como se estivesse dentro de sua própria cabeça, tocando o fundo de seus maiores medos e segredos. Miguel sentia um calafrio percorrer sua espinha. Seu corpo inteiro estava tenso, e sua mente, que sempre foi lógica e racional, não conseguia encontrar uma explicação plausível. Ele tentou se convencer de que era apenas uma falha técnica. Mas, por mais que procurasse, o rádio estava intacto. Não havia motivo para que ele estivesse funcionando dessa maneira. Ele observou o aparelho, seus dedos tremendo levemente. De repente, o som se intensificou mais uma vez, e a voz voltou, mais alta, mais nítida. Ela estava ficando mais insistente, mais familiar. Eu sei o que você fez. O medo começou a se espalhar pela casa. Algo parecia ter se instalado ali, algo além do simples acaso ou de um defeito eletrônico. Miguel olhou ao redor, sentindo que as paredes estavam se fechando, como se a casa estivesse viva, observando. Ele se perguntava como o rádio sabia daquilo. Ele tentou racionalizar, pensar em algo que explicasse o fenômeno, mas tudo que ele conseguia era uma sensação de desconforto crescente, como se estivesse sendo observado por uma força além de sua compreensão. A voz parecia saber muito mais do que deveria. Era como se estivesse buscando algo que Miguel havia escondido, algo que ele não queria lembrar. As palavras ficaram mais claras e mais insanas. Você não pode esconder isso para sempre, Miguel. Ele não sabia mais o que fazer. Seu coração batia acelerado, e as sombras ao seu redor pareciam se mover. Miguel sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a sua visão do mundo. Agora, ele não podia mais ignorar a voz. Ela estava em sua mente, em sua casa, e parecia estar cada vez mais próxima, como se estivesse prestes a atravessar o rádio e se materializar diante dele. O medo se intensificava a cada segundo, e, por mais que ele tentasse escapar de tudo aquilo, sabia que não poderia fugir de um mistério que estava tomando forma diante de seus olhos. Mas se você está curtindo o vídeo, deixe o seu comentário, mas já confere se você está inscrito no canal. Se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu comentário. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Chat roteiro. O passado de Miguel e o confronto com seus erros. A voz no rádio, que antes parecia uma simples curiosidade ou um engano técnico, agora se mostrava algo muito mais sinistro. Ela não era mais um ruído incompreensível ou uma falha no aparelho, mas uma presença real, que conhecia detalhes íntimos e sombrios de Miguel. A princípio, ele ainda tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que poderia ser uma coincidência ou algum tipo de interferência, mas a verdade logo se impôs de maneira cruel e indiscutível. Enquanto a chuva continuava a martelar nas janelas e o vento assobiava lá fora, a voz, cada vez mais clara e ameaçadora, começou a falar de algo que Miguel havia tentado esquecer durante anos. Você se lembra do acidente, Miguel? A voz perguntou, e uma onda de pânico tomou de imediato. Como aquela voz sabia disso? Ele não falava sobre isso com ninguém. Não se lembrava de ter contado a ninguém sobre aquele dia fatídico. Ele estava aterrorizado. A memória veio à tona com uma clareza angustiante. Ele tinha apenas 18 anos na época, ainda um jovem cheio de sonhos, quando presenciou um acidente terrível em uma estrada deserta. Uma pessoa havia morrido ali, e Miguel, ao ver o sangue e o caos, sentiu uma onda de medo invadir seu corpo. Ele podia ouvir os gritos daquela pessoa, os sons de algo quebrando, o cheiro metálico do sangue no ar. Ele ainda se lembrava da sensação de impotência, da forma como ficou parado, imóvel, sem saber o que fazer. Ele se lembrava de como, em vez de ajudar, havia simplesmente se afastado, correndo para longe, com medo das consequências, da polícia, de ser culpado por algo que ele não fizera. A voz no rádio, porém, parecia saber exatamente o que ele havia feito. Você ficou em silêncio, Miguel. Você não fez nada. A culpa é sua. As palavras se formam na mente de Miguel como uma acusação, como se aquelas palavras estivessem presas em sua garganta há anos, esperando para serem ditas. O medo tomou conta dele, e ele sentiu seu coração disparar, batendo forte no peito. Ele tentou se convencer de que aquilo não era real, que não era possível. Mas a voz, implacável, continuava, mais fria e direta. Você escolheu não ajudar. E agora você deve enfrentar isso. O rádio parecia pulsar com a voz, como se estivesse tentando atravessar o espaço e o tempo, como se não fosse apenas uma comunicação do presente, mas uma revelação do passado, um grito ecoando da sua própria consciência. Miguel sentiu uma dor profunda, uma dor que não vinha de seu corpo, mas de sua alma.
Ele fechou os olhos, tentando bloquear a voz, mas ela continuava. As palavras martelavam em sua mente como um tambor, como uma chuva incessante que não parava. A sensação de estar sendo consumido por aquilo foi ficando insuportável. Ele sentia que as paredes da casa estavam se fechando sobre ele, como se ele estivesse preso dentro de uma armadilha que ele mesmo havia criado. Cada palavra da voz parecia retomar uma parte de sua vida que ele tentará esquecer, uma parte que ele jamais queria revisitar. Ele se lembrou das semanas seguintes ao acidente, de como ele se afundou no silêncio, fugindo do que havia acontecido, fugindo da dor. Ele nunca contou a ninguém sobre o que viu, sobre o que sentiu. Ele nunca procurou ajuda para a vítima, nem sequer procurou conforto para sua própria culpa. A voz no rádio continuava, e Miguel agora sentia que não podia mais escapar dela. Enfrente seus erros, Miguel. Só então poderá encontrar paz. A tensão era palpável. A sala parecia girar ao redor dele, e o medo começou a tomar conta de cada parte de seu ser. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, algo muito além de um simples arrependimento ou uma questão de culpa. A sensação de que ele estava sendo vigiado, de que alguém estava esperando por ele, aumentava a cada segundo. A voz não estava ali apenas para o acusar. Ela estava ali para confrontá-lo com a verdade. E ele sabia, lá no fundo, que a verdade era muito mais aterradora do que ele jamais imaginara. Miguel se levantou da cadeira com uma rapidez que o surpreendeu, a adrenalina correndo por seu corpo. Ele tentou desligar o rádio, girando desesperadamente o botão, mas a voz não parava. Ela estava mais forte do que nunca. Você não pode fugir, Miguel. Você não pode fugir de si mesmo. Ele olhou ao redor, sentindo o peso daquelas palavras como uma presença física. Ele não sabia o que fazer, não sabia como parar aquela tortura psicológica que estava consumindo sua mente. Com os olhos cheios de lágrimas, Miguel começou a se questionar. Ele realmente merecia escapar de tudo isso? Ele se lembrou das noites em que acordou suando frio, lembrando-se do acidente, e das horas que passou tentando se convencer de que estava tudo bem, de que ele tinha feito certo. Agora, tudo isso parecia tão vazio, tão inútil. Ele sabia que, enquanto não enfrentasse o que fizera, a voz nunca o deixaria em paz. E enquanto isso, a casa, que antes parecia ser apenas um lugar de descanso, agora parecia ser um lugar onde o passado e o presente se encontravam, onde ele seria forçado a confrontar o que havia feito. Miguel olhou novamente para o rádio. O som da estática estava mais alto do que nunca. A casa estava silenciosa, mas ele podia ouvir o eco daquela voz em sua mente. Ela o estava empurrando para uma decisão, para uma ação que ele sabia que precisaria tomar. Uma escolha, confrontar seus erros ou viver com o peso da culpa para sempre. Chat roteiro. O apogeu do medo e o final chocante. O clima na casa estava absolutamente insuportável. A tensão parecia crescer a cada segundo, como se o ar ao redor de Miguel tivesse se tornado mais denso, mais pesado. O som da chuva lá fora, que antes era apenas um pano de fundo, agora parecia uma ameaça, uma prensagem de algo ainda pior que estava prestes a acontecer. Dentro da sala, a única coisa que ele podia ouvir era a voz do rádio, cada vez mais agressiva, cada vez mais ameaçadora. Ela estava se aproximando de maneira palpável, como uma presença física que o cercava, tornando tudo ainda mais real e aterrorizante. O rádio, um objeto simples e inofensivo até aquele momento, agora era a porta para um pesadelo que Miguel não sabia se conseguiria sobreviver. A voz começou a fazer um ultimato cruel, desafiando com palavras frias e calculistas. Confesse, Miguel, ou pague o preço. Era como se a própria casa estivesse ressoando com a malícia daquela voz. Miguel não conseguia mais discernir se a dor em seu peito vinha da pressão psicológica ou da verdadeira ameaça que estava prestes a se materializar diante dele. Então, foi nesse momento de desespero absoluto que a voz fez algo que Miguel jamais imaginaria. Ela revelou o maior segredo de todos, aquele que ele jamais ousaria enfrentar. A voz sabia de algo ainda mais profundo sobre ele, algo que ele mesmo tenta enterrar. Eu sei o que você fez, Miguel, mas há algo que você ainda não percebeu. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Miguel sentiu uma onda de pavor imensa, o medo tomando conta de seu corpo com a força de um furacão. Ele sentiu um frio profundo que o paralisava, mas não conseguia desviar o olhar do rádio. De repente, a frequência do rádio começou a mudar de forma irracional, como se algo fora do comum estivesse controlando o aparelho. O som da estática se transformou em um zumbido alto e insuportável. A dor nos ouvidos era excruciante, como se o aparelho estivesse tentando penetrar sua mente diretamente. O ar ao redor dele ficou pesado e sufocante, como se o próprio espaço estivesse se tornando venenoso.
Ele não conseguia mais respirar com facilidade. O pânico tomou completamente, e sua visão começou a se embaçar. Foi quando ele viu. A princípio, foi apenas uma sensação estranha, como uma presença invisível, uma sensação de que ele não estava mais sozinho. Mas, quando ele olhou novamente para o rádio, seu estômago virou. Uma figura sombria começou a se formar no centro do aparelho, uma sombra indistinta com olhos vermelhos que pareciam brilhar com um ódio profundo. A sala, que antes parecia um ambiente seguro, foi invadida por uma sensação gélida, como se um vórtice do além estivesse prestes a engoli-lo. Miguel sabia, com uma certeza absoluta e aterradora, que aquilo não era mais um rádio. Era uma porta. Uma porta para um mundo sombrio, e a entidade, a coisa que ele temia, estava prestes a atravessá-la. Ele tentou se mover, mas o medo o paralisava. As sombras na sala pareciam crescer e se contorcer, tomando formas ameaçadoras, dançando nas paredes, e ele podia jurar que algo invisível estava se aproximando. O rádio, antes simples, agora se tornava uma extensão do mal, a chave para o que Miguel temia, a materialização de algo que ele jamais imaginou ser real. A criatura que surgiu da escuridão estava ganhando vida, e o som do rádio se transformava numa espécie de grunhido ensurdecedor. Em um último reflexo, o instinto de sobrevivência tomou conta de Miguel. Ele não sabia o que mais fazer, mas algo dentro dele lhe disse que precisava parar aquilo imediatamente. Com um movimento desesperado e quase sem acreditar no que estava fazendo, ele se aproximou do rádio e arrancou o fio da tomada. O som cessou. O rádio, agora morto, ficou em silêncio. O alívio foi instantâneo, mas não por muito tempo. A casa voltou a um estado de silêncio absoluto, mas o medo persistia. O ar ainda estava pesado, e as sombras nas paredes não desapareciam completamente. Miguel sentia a presença daquela coisa, aquela entidade, ainda espreita, esperando, observando. A voz, que antes vinha do rádio, ainda ressoava em sua mente. Mesmo sem som, ele podia ouvir claramente a ameaça, como um sussurro no fundo de sua consciência. Você não pode se livrar de mim, Miguel. Miguel sabia, com uma certeza gelada, que o mal que ele havia encontrado naquela noite não se limitava ao rádio. Ele sentia que aquilo não tinha terminado. De alguma forma, a voz ainda o perseguia, e a entidade ainda estava lá, à espreita, esperando por uma brecha. Ele poderia ter desligado o rádio, mas o terror que ele enfrentou naquela noite não seria apagado tão facilmente. E mesmo quando a calma pareceu voltar, Miguel sabia que, em algum lugar dentro de si, algo sombrio e mortal estava à espera do momento certo para retornar. Mas se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. A escuridão e a sombra.